Masters. E por aí vai. Alguém tem alguma pergunta? Olha lá no final, lá o Jota lá, ó. Deixa eu fazer a minha aqui, que eu tô com o microfone já, para quem tá... Ô, meu lindo, vai lá. Para não ir lá e voltar. Eu queria perguntar sobre a questão da coleta de dados no CS. Foi falado aí que, de fato, os jogos de FPS, como nas apostas, ainda é uma coisa recente, mas ele já tem alguns mercados tradicionais, né, como handicap, desempenho individual. Eu queria saber, para quem nunca apostou em CS, em Valorant, em jogos de FPS em geral, quais são os processos, quais são os principais dados que a gente tem que focar para começar a desenvolver uma metodologia de precificação para apostar no CS, por exemplo? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, muito legal. Falando exclusivamente do Counter-Strike, que é onde eu posso te guiar legal, inclusive fica a recomendação para qualquer pessoa que queira começar a estudar, não tem problema nenhum em falar sobre isso, falar onde eu tenho meus dados. Fica a dica, se você quiser anotar, ou depois a gente conversa, tem um portal que se chama hltv.org, é o maior portal de Counter-Strike, tem a maioria dos dados dos times, das equipes, é um portal que, inclusive, ele é adjacente da criadora do Counter-Strike, ele é chancelado pela criadora, então a maior coleta de dados que você vai ter é lá. Agora, sobre os primeiros passos, no que se basear, a minha dica, o meu conselho é você começar a construir, pegar um torneio que ainda não começou, um torneio que vai começar, com uma boa data de antecedência, umas 2 semanas no mínimo, pegar essas equipes e criar um power ranking. Criar um pequeno power ranking dessas equipes. Qual que é a equipe mais forte? Fazer literalmente uma lista da mais forte até a mais fraca, com base em resultados recentes, se teve troca de jogadores. Procurar notícias não é difícil também, tem 5, 6 portais só na América do Sul, tem muito portal internacional, na Rússia principalmente. Então é isso, você vai conseguir tudo pelo próprio HLTV. Você criar um power ranking de um torneio que ainda não começou, filtrar essas equipes e traçar suas próprias precificações. Eu acho que, se baseando nos resultados, já vai começar a ter um modelo legal. Vai ter resposta. Jota, tá aí já? Sim. Primeiramente, bom dia e parabéns vocês que desbravam esses mercados diferentes, né, que nem todo mundo faz. E minha pergunta é sobre os critérios que vocês usam para poder precificar os mercados que vocês vão apostar. E eu queria que vocês elencassem, até por porcentagem de importância, por exemplo, de galgos e cavalos, se vocês levam em consideração o peso do animal, o piso, o jockey, o histórico daquele animal naquele jockey, naquele autódromo, naquele piso que ele vai correr. E no CS, se você leva em consideração os times, o histórico dos times, ou até a gente brinca, a Big, por exemplo, eu acompanho CS, a Big a gente brinca que ela é leão de brasileiro, mas ela pede para os outros times. Então se leva em consideração isso também, por questões de prioridades. Assim. Boa pergunta, Jota. Jota, para quem não sabe, ele e o Ian é responsável por toda a identidade visual do evento. Então, uma salva de palmas ao Jota, ao Ian, nossa equipe, por favor. Jota, em cavalos, para você começar a analisar, escolher, fazer sua aposta, primeiro são 4 elementos. O animal, que é o cavalo, o jockey, que é o que vai dar a direção ao cavalo, o treinador, que é quem prepara o cavalo, e o proprietário. O proprietário é quem investe, quem compra, quem banca o animal. E você tem que tentar entender e descobrir qual é a estratégia desses 4. Muitas vezes eu falo que eu tenho algumas cotas em cavalos, o proprietário quer saber de retorno, quer saber de dinheiro. Então, ele pouco se importa com o estado do cavalo, como é que está a saúde dele, se o cavalo está bem, está se alimentando, mas ele quer fazer aquilo virar dinheiro. O treinador ele tenta controlar, ele tenta falar e orientar, ó, esse cavalo não está preparado para correr essa corrida, vamos dar mais tempo, vamos treinar mais. Muitas vezes o proprietário não quer saber e fala, quero que corra. E aí é onde que a gente consegue pegar um desajuste a favor ou contra em cima desse cavalo. E aí, estatisticamente, hoje é fácil, tem vários sites, Racing Post, Equibase, que são sites normais de você analisar estatística, igual existe nas outras modalidades, que ele já te informa que tal jockey montando para tal treinador tem uma porcentagem, uma taxa de vitória em 30%, que é alta para caramba em cavalos. E aí, você provavelmente nem vai olhar o cavalo em si. Se você sabe que aquele jockey montando para aquele treinador, ele já ganha 30% das corridas, você já entra para frente do mercado. Então, isso é um princípio básico na hora de começar. Show. Fala, Bruno, sobre a Big, que é um leão no Brasil. Bom, como até o professor Eric fala, o Eric Feitosa, o meu modelo, a maior parte dele é qualitativo. Eu brinco que é um modelo mental. Então, apesar de eu ter a base de dados do HLTV e usar dados assim, que são livres ao público, a maior parte da minha precificação, do meu modelo,
vem de mim mesmo. Eu bato o olho na odd e eu já consigo ver se ela está desregulada ou não. Trabalho com aberturas para deixar claro. Mas o principal ponto que eu sempre coloco é resultado recente. Acho que o maior peso das minhas análises é resultado recente e troca de jogadores. Então, às vezes pode acontecer bastante, que acontece que a gente brinca no Counter-Strike, que é o método coach, que às vezes quando um jogador não pode jogar, ele vai jogar o treinador no lado. Então, isso é uma coisa que também quantifica muito. Então, o que eu também deixo de conselho é que, para mim, o resultado recente da equipe, a forma que ela vem, é o mais importante. Sobre isso daí da Big e tal, que seriam alguns vieses de apostadores, né? Então, time que é mais forte no online, time que é mais forte na LAN, ou time que é mais forte contra o brasileiro, tudo isso acho que é um pouco de superstição. Até porque, inclusive, fica até uma curiosidade para você, esses dias saiu uma matéria num portal que eu acompanho, chama Draft 5, inclusive, se alguém quiser acompanhar, que a Big está no histórico de 15 derrotas seguidas contra os brasileiros em partidas melhor de 3. Então, a época da Big ser leão de brasileiro já foi. Então, assim, eu tento não deixar isso atrapalhar se time é melhor no online, time é melhor no presencial, ou se é melhor contra tal país, porque pode cair um pouco na falácia do apostador, num achismo e atrapalhar. Então, eu me baseio puramente em dados e em precificações. E eu queria falar com o Milton, cara. O Rodrigo falou sobre os princípios, né? O dono, a alimentação. E com galgos, cara, é mais ou menos a mesma coisa? Cada galgo tem um dono, o treinador. Como funciona essa dinâmica toda? Tem a mesma, né, preocupação com o Rodrigo ali, mas não tanto. Eu me preocupo mais com o padrão de aposta, né? Sim. Porque, querendo ou não, são 22 mil galgos registrados por ano na Inglaterra e são 150 corridas por dia. Então, se eu for me preocupar com quem é dono toda hora, quem é o treinador, eu vou ficar perdido, a não ser que eu faça só algumas apostas específicas em algumas pistas. Então, a gente tem lá 22 pistas, cada pista tem um padrão diferente. Algumas pistas têm uma curva mais acentuada no início, que é aquela primeira bend ali, que ela é mais complexa. Algumas não, então a gente acaba adequando o padrão de aposta com o padrão de pista. Então, por exemplo, a pista Romford, que é uma das pistas principais que fica em Londres, ela tem a primeira reta curta e a primeira curva muito acentuada. Então, o que acontece, geralmente, são muitas trombadas. Sim. Então, naquela pista, eu uso um padrão onde os galgos que largam na frente são mais fortes, evidentemente, porque se ele não conseguir largar tão bem, igual eu imagino, ele pelo menos vai conseguir segurar a trombada melhor. Sim. Aí vem a questão do macho contra a fêmea. Você pegar um macho pesado, resistente, no meio de duas fêmeas, é muito melhor. Porque, evidentemente, um macho de 34 quilos ele vai se dar melhor numa trombada do que uma fêmea de 25, 27. Mas só separa a modalidade nessa parada aí, né? Cara, é a vida, sei lá, Mas é como que funciona o mercado, né? Então, você tem que adequar seu padrão de pista com o padrão de aposta e evidentemente, para filtrar esse tanto de corrida, tem que utilizar a btr.bet. Eu vou fazer o merchan, que é a ferramenta que eu sou dono. É aí que eu ia chegar.